Morava no quarto andar em um prédio, lá em Miami. Aí, uma noite, uma senhora tocou na porta e eu não sei se eu já tinha visto. Aí ela falou assim, eu atendi, né? Ela falou, vocês são brasileiros? Ela era peruana e ela falava português, portunhol, né? Uhum. Ela falou, eu ouço vocês falarem português aí. Falei, vocês são brasileiros? Sou. Aí ela foi explicar que ela era casada com um português que tinha morado no Brasil, tinha aposentadoria no Brasil, mas ela não tinha contato, ela não sabia o que fazer, ela tinha contato com as irmãs dele e tal. Se eu poderia ajudá-la a tentar ver se era para receber a pensão, etc. E aí eu conversei com ela, mas porque eu já estava pesquisando, isso foi em 2006, eu acho. E eu já tinha pesquisado vários fenômenos, sobretudo fenômenos que acontecem com pessoas, mulheres que perdem o marido. Uhum. Aí eu falei, deixa eu aproveitar aqui, né? Aí ela indo embora, falou tchau para mim, saímos. Aí eu falei, dona Mercedes, a senhora por um acaso, assim, quanto tempo que o seu marido morreu? 2 meses. Por acaso a senhora vê o seu marido em sonhos? A mulher arregalou os olhos. Em sonhos? Eu lo veo assim, como te estou vendo a ti. Falei, como assim? Ela falou, eu vejo ele assim. Onde? Na minha casa. E ela morava no mesmo andar que eu. Uhum. Falei, como na sua casa? Ele está na minha casa, ele não sai de lá. Eu falei, há quanto tempo? Desde que ele morreu. Aí eu comecei a conversar com ele, falei, e o que é que ele quer? Ele está com raiva de mim, porque eu deixei ele ser internado em um asilo. Aí eu comecei a conversar com ela, né? Eles estavam casados há 30 anos e ele era muito violento. Ela sofreu violência doméstica, física, emocional, psicológica, de todo tipo, mas ela aguentou ficar com ele. E aí ele estava com mal de Parkinson, ficava numa cadeira de roda em casa. Mesmo assim, ele arrumava maneira de, por exemplo, de fazê-la tropeçar. Ele era muito ruim. Sim. E Ruim. E ela foi reclamar, então, com o serviço social da cidade. Aí ela foi orientar, aí ele ia viajar. Aí eles falaram, ele vai viajar. Ele foi orientado pelo pessoal lá do governo municipal a trocar as fechaduras da casa. Trocar a fechadura da casa e não deixar entrar. Falou, quando ele voltar, que ele for tentar entrar, a senhora nos chama que nós vamos recolhê-lo e nós vamos interná-lo em um asilo. Aí ela fez isso. E ele foi, e ele ficou super bravo, e ela chamou, telefonou para eles, e eles vieram buscá-lo. Aí ele morreu, então, depois de 1 ano no asilo. Agora, a coisa mais fantástica, as irmãs dele, elas moravam em Miami também, elas não gostavam muito dela, né? Dessa mulher. Então, ele morreu, mas as irmãs não contaram para ela que ele tinha morrido. Ela só foi saber, só deram notícia 10 dias depois que ele tinha morrido. Só que depois eu estava conversando com ela e fazendo os cálculos, ele foi para a casa dela no dia que ele morreu, porque quando a irmã falou que ele tinha morrido, ele já estava na casa dela há 10 dias, atazanando a vida dela. Caramba. E ela conviveu com ele. E aí, você vê como plasmar as coisas, né? Quando ele estava, um dos exercícios que deram para ele que ele tinha o mal de Parkinson, para ele fazer, era pegar uma bolinha de tênis e jogar na parede. Joga, ela reboteia, você pega e volta, tá, e faz aquele barulho. E eu falei, o que é que ele fica fazendo lá? Uma, ele ia atrás dela. E outra, jogando a bolinha de tênis. Aí eu falei, mas ele não sai do seu apartamento? Sai para onde? Ele vai comigo para todo lugar. Onde ela ia, ele ia atrás. E eu perguntei então, e o que é que ele quer? Ele quer saber por que eu deixei ele no asilo. Sim.
Aí eu falei para ela, e ela era vidente, ela via, depois conversando com ela, ela era de umas, tipo descendentes de incas, e eles muito espiritualizados também, ela via espíritos desde pequena, ela me contou. Aí acho que ela não sabia que eu era espírita, eu falei, eu poderia ir lá conversar com ele? Ela falou, sim, claro. Então marcamos um dia, então eu fui, mas eu não o via. Aí ela via. Então eu cheguei, eu fui lá, encontrei e tal, e fui lá conversar com ele. E ela me direcionava, onde ele está. Então a gente sentou na mesa, né? Sentado aqui e ela via ele, tudo. E eu falei, então a senhora intermedia. Ele tá ali. Ele tá, você fala pra lá. Tá aí. Aí eu comecei a falar. E eu coloquei os dois para conversarem. Uhum. Então ele queria saber por quê. Aí ela já tinha me falado que ele era muito violento e que ele agredia fisicamente, emocionalmente. Aí eu falei, a senhora vai falar para ele exatamente por que ele foi para o asilo, que a senhora deixou ele para o asilo. Qual a razão? E ela começou a falar para ele isso aí. Aí eu fui conversando, então, se ele entendia. E ele me ouvia. Eu perguntava para ele, está me ouvindo? Está me ouvindo. Eu sei que foram 3 noites. Aí esse primeiro dia, tá. Aí terminou, era uma noite, né? Então, tipo, eu ficava lá 1 hora, mais ou menos. Aí depois da cozinha, quando nós terminamos, aí eu fiz lá uma oração e tal, e eu falei, e o que é que está acontecendo? Eu falei, está indo lá para a sala, e sentou no sofá. Aí eu fui lá, e eu, tipo, no espiritismo, você dá o passe magnético, né? Então eu fui lá, dei um passe e ele foi para casa. Aí eu falei para ela, se ele estiver aqui ainda amanhã, a senhora me avisa que eu vou falar com ele de novo. Aí no outro dia, 9 horas mais ou menos, ele tá lá. Aí eu falei, bom, então vamos lá de novo. Aí eu fui de novo. Aí nós começamos a conversar. E eu falei para ela, explica de novo direitinho. Fala para ele que a senhora o perdoa, apesar de toda a agressão que ele fez, tal. E aí teve já um intercâmbio muito interessante e, inclusive, teve um momento que ela é como se fosse uma catarse, sabe? Ela começou a chorar, teve um negócio muito bonito entre eles e teve esse trabalho de perdão e tal. Aí, no final, um pouco antes do final, ela arregalava os olhos assim. Eu falei, o que a senhora está vendo? Ela falou, a mãe dele está com ele. Ela se aproximou. A mãe já estava lá há muito tempo, só que ele não conseguia vê-la. Aí eu achei muito bonito. Aí os dois... Aí veio uma outra irmã, que estava desencarnada, tinha morrido também, e um amigo dele que ele gostava muito, que também tinha morrido. Aí no final, eu fiz lá uma oração de encerramento, e ela os viu volitando, flutuando, e saíram do prédio, do apartamento. Não tinha ninguém. Falei, tem alguém aqui? Não, estou sozinho. Falei, bom, então acho que funcionou. Aí no outro dia, só 9 horas, ela bate de novo lá. Aí ela falou, eles estão de volta. Voltou. Aí eu fui lá e eu falei, ele sentado lá, o que ele quer? Ele quer pedir perdão. Olha. Uma coisa mais linda. E ela falou que ele era devoto do coração de Jesus. E era uma estátua que ele tinha lá dele. Ele se ajoelhou. Ela via ele se ajoelhando e pedindo perdão. Aí veio a mãe, veio a irmã, tudo desencarnado, o amigo, tudo. Meio que, assim, o cercaram. E aí eles foram embora e não voltaram mais. Essa minha primeira experiência, eu sempre fui muito mente aberta, né? Então, eu tinha nada... eu não fui nunca, assim, tipo, radical. E eu entendi algumas coisas, eu não questionava. Não é questão de questionar. Bom, assim, vou contar aquela noite específica. Eu fui dormir, como venho dormindo já há muitas noites, mais uma daquelas noites. E aí, em dado momento, por exemplo,
eu me vejo assim, flutuando, lúcido, e eu flutuando, totalmente consciente, em um local claro, tinha uma claridade, tipo uma manhã, mas não parecia uma luz do sol, parecia uma luz artificial, mas ela parecia muito natural, em um ambiente muito bonito, muito tranquilo. E aí eu estava a uma certa distância do solo, uma certa altura, e eu olhei aos lados e eu vi que eu estava assim meio que dentro de uma floresta de pinheiros, dentro de um pinheiral. Como se fosse uma fazenda, aí tem um pinheiral. E eu olhei para baixo e eu vi uma estradinha de terra, tipo estradinha de interior, né? E aí, de repente, eu fui indo, flutuando, igual astronauta flutua dentro lá na estação que está orbitando a Terra, não tem... Sem gravidade. Não tem gravidade, então eu estou aí flutuando na maior boa. E eu passo a floresta, então, eu tenho a impressão, uma das primeiras coisas que eu notei foi eu já estive aqui antes. E aí eu vou saindo dos pinheirais, e aí do meu lado esquerdo ainda tem uns 2, 3 pés de pinheiro. Mas esse aí eu vou lá tentar arrancar uma daquelas... Eu queria tirar um galinho para ver se ele saía. Eu queria pôr no bolso. A minha ideia era colocar no bolso para examinar, para trazer. E eu tive essa impressão, sabe? Quero provas, quero evidência. Que meu corpo estava dormindo e que eu estava lá em outro lugar. Falei, mas talvez, né, de repente, eu materializo isso aí lá embaixo. Aí que eu notei que eu estava bem alto, né? Falei, mas eu estou aqui no topo do pinheiro, né? Aí eu olhei para baixo, então eu estava lá no meio flutuando. E aí eu olhei do lado esquerdo, aí já tinha passado essa floresta, né? Eu olhei do lado esquerdo, eu vi tipo uma vilazinha de casa, umas casas com uma parede branca e um telhado assim marronzinho, sabe? Tipo telha, essas telhas de barro que tem aqui no Brasil. E tinha uma relva bem verde entre a estradinha onde eu estava e até chegar lá nesse local, nessa fazendinha, tipo assim. E me chamou a atenção. Eu achei muito bonito. E aí eu olhei para minha frente diretamente, meio para baixo, e eu vi que com o meu olhar, eu acompanhei assim a estradinha. Então eu vi que a estradinha, ela parece que circundava aqui e ela ia levar até o local, lá até a vilazinha. E aí onde eu estava não estava muito longe, eu vi tipo assim, parecia uma guarita, sabe? Também branca, assim, tipo pintada a cal, com as telhas da cor semelhante às que estavam lá nas casas. E eu vi que a parede estava escrita, tinha também acho que uns desenhos que parece que estavam tipo pichado. Aí eu pensei, deixa eu lá ver, né, o que é que tem lá. Aí assim, meio que instantaneamente eu já estava flutuando lá perto, né? Tá. Aí eu até parei assim, na parede, eu comecei a tentar ler o que... Na verdade, eu li algumas palavras, mas eu não consegui memorizar, porque depois... Essa foi a minha primeira experiência, assim, lúcida, porque depois eu aprendi, então, quando eu vou nesses lugares, se tem coisa escrita, eu tento ler, né? Mas dependendo do nível de lucidez, você não consegue distinguir as palavras. Elas meio que mudam de lugar, é interessante. E aí... eu vi que do lado assim, na guarita, tinha uma abertura, tipo uma janelinha, né? Próxima, como se você estivesse na estradinha, aí você para falar com o guarda, para você prosseguir, tipo assim. Aí eu parei, fiquei curioso, eu olhei lá na janelinha e tinha uma senhora, meia-idade. Aí ela olhou para mim e falou assim, você está perdido? Eu falei, talvez sim. Talvez sim. Aí eu perguntei, o que é esse lugar? Ela falou, pode dizer que é uma colônia. Aí eu nasci em fazenda de café, né? No interior de Bocaina. E meus pais eram colonos, então nós moramos em colônia. Eu morei em fazenda até os 7 anos de idade. E tinha casas nessas fazendas, às vezes tinha tipo 2 fileiras de casa, uma embaixo e uma em cima. E era chamado de colônia, né? Aí eu falei colônia de fazenda,
Ela falou, não é de fazenda, não. Aí eu sou espírita hoje, mas eu só conheci o espiritismo em 2004. Antes disso eu não conhecia. Mas como eu tinha morado no Brasil há muito tempo, eu sabia, conhecia assim, ouvir falar espiritismo, Chico Xavier e tal. E eu tinha ouvido falar que também um local onde desencarnados moravam depois do corpo morrer, também era chamado colônia de espírita. Aí eu falei, colônia de gente morta? Você falou? Aí ela falou, a colônia tudo bem, mas de gente morta, eu falei, não tem ninguém morto aqui não. Aí eu fiquei pensando assim, será que ela... Pensando, não falei nada. Será que ela é morta também? Uhum. Será que ela também é? Eu estava para perguntar, mas eu não quis ser deselegante, mas eu não precisei nem perguntar nada. Ela olhou para mim e falou assim, eu pareço morta para você? Parece que eu estou morta? Falei, não, acho que é força do hábito. Uhum. Aí eu perguntei para ela se eu poderia ver a colônia. Posso ir lá? Ela falou, agora não. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link, saiba muito mais sobre esse assunto. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu!